Boa tarde a todos os conselheiros e conselheiras penitenciários. Sejam todos bem-vindos à sessão ordinária do dia 11 de setembro de 2024, às 14 horas e 8 minutos. Sejam bem-vindos, conselheira Érica, conselheira Letícia, conselheiro Júlio, conselheiro Vani e conselheiro William. Justificaram as suas ausências, conselheiro Miguel, conselheiro Dilupa, conselheiro Thorsten. Vamos aguardar a entrada dos demais conselheiros e dar início à sessão ordinária. Sejam todos bem-vindos. De assuntos gerais, aquilo que foi repassado no grupo, nós temos uma nova diretora-geral do Departamento de Polícia Penal, a senhora Ananda Chalegre dos Santos. Ela tem bastante sucesso durante a sua gestão, ela e toda a sua equipe. Possivelmente com a mudança dela mudam-se outros gestores também, natural, faz parte. Assim que nós tivemos algumas atualizações, a gente passa no grupo também os contatos de cada localidade para que os conselheiros também tenham acesso às informações. Sem mais delongas, assuntos gerais era isso apenas. Pela parte da presidência, está aberta a palavra para os conselheiros que queiram se manifestar sobre assuntos gerais a princípio. Senhor presidente. Conselheiro Júlio, depois o conselheiro William. Só para robustecer essa nova diretora-geral, a doutora Ananda, eu gostaria só de fazer um comentário. Ela, quando entrou no sistema, 18 anos atrás, ela veio trabalhar comigo. Eu era assistente da direção, e eu tive a oportunidade de recepcioná-la e ficar com ela um ano, mais ou menos, trabalhando e conversando com ela e mais outras senhoras que faziam parte daquele seleto grupo, né, de policiais penais que começaram o sistema, começaram a trabalhar. E eu tive a oportunidade de conhecê-la, tive a oportunidade de orientar em algumas perguntas que sempre acontecem para quem está chegando novo no grande complexo penitenciário. A gente já era veterano naquela ocasião, e então eu tive a oportunidade de conhecê-la, tive a oportunidade de poder contribuir com ela nesse engrandecimento, e pelo jeito surtiu bons frutos. Hoje ela se torna a primeira mulher a dirigir o Departamento Penitenciário da Polícia Penal do Estado do Paraná, que há tanto nos honra, e tenho certeza que ela está muito bem orientada, e tenho certeza perfeito que ela vai desenvolver uma gestão ímpar. Pode ter certeza que ela vai ter um maior sucesso. É lógico, né? Nós vamos colaborar com isso. Um grande abraço, presidente. Obrigado e desculpa a interrupção. Assim seja. Com a palavra, conselheiro William. Senhor presidente, bom, desde já votos de muito sucesso para a policial penal Ananda, que faça uma excelente gestão. Eu tenho, não sei se é o momento, se é oportuno, mas gostaria só de deixar os conselheiros a par do que foi tratado na última reunião do FUPEM, se o presidente acha interessante. Sim, já está com a palavra, conselheiro. Ok. Então, no dia 3 de julho, foi a última reunião do Fundo Penitenciário, né? Presidido, então, ainda pelo diretor do Departamento de Polícia Penal, o Reginaldo Peixoto, né? E lá foi tratado de 4 protocolos. O primeiro, em relação à solicitação da empresa Costa Rica Malhas para o ressarcimento de perdas causadas pela queda da caixa d'água da PEL 2. Não sei se os conselheiros se recordam desse episódio, né? Mas a nós queda estivemos, né? Eu e o presidente, nós estivemos em visita lá. Muito bem. E, na ocasião, então, o que foi solicitado pelos conselheiros do FUPEM era que fizesse uma análise se a queda da caixa d'água se deu de maneira acidental, como se fosse, né, através aí de um fenômeno natural da natureza, que acidental, né? Ou se já houvesse, então, protocolos pedindo a substituição, porque veja que se a empresa tivesse, em qualquer lugar poderia ter sofrido um dano acidental decorrente de um fenômeno natural, né? Vimos há pouco aí outros estados acontecer isso.
mas se houvesse, então, relatos e informações de que a caixa d'água já estava comprometida, que então o ressarcimento seria cabível, né? Já que a empresa estava numa condição ali de risco mesmo. E realmente havia, por parte da direção do estabelecimento, já pedidos, né, de substituição. E aí acabou que não ocorreu e a queda aconteceu. E foi aprovado, então, o ressarcimento dos prejuízos na casa de R$25 mil, e isso vai ser descontado ali dos encargos, né, que ela tem junto ao DEPEN. Depois teve a questão que envolveu o reajuste da remuneração dos monitorados nos canteiros próprios do Departamento de Polícia Penal, do DEPEN. Foi reajustado em 20%, também foi aprovado. Depois tivemos a alteração de normas gerais em relação à taxa de ocupação. Ocorre que os 25% do salário mínimo, né, ele é justamente para cobrir despesas com manutenção interna, né, despesas estruturais como energia elétrica, água. Quando a empresa não consegue um relógio próprio para poder fazer essa medição, ela vai acrescentar ali 5% nesse valor. Foi decidido, então, pelo FUPEM, porque, às vezes, mesmo pedindo para a Copel, né, esse relógio próprio para a empresa, nem sempre a Copel consegue a instalação por uma questão de rede, né, de estrutura ali. E, então, nos casos em que é possível o relógio próprio, ok. Nos casos em que isso não é possível, como a negativa da Copel, aí, então, um acréscimo em 5%, já que não dá para medir exatamente o quanto está sendo usado de energia ali, né? Foi aprovado também. E o último protocolo que foi aprovado é em relação aos encargos administrativos da empresa Estilo Artefatos de Madeira Limitada. Então, em contrapartida a melhorias na estrutura elétrica, mediante os orçamentos apresentados, né, seriam compensados ali R$13 mil em encargos administrativos, né, até quitar o valor que a empresa fez de ajuste e melhorias no espaço. Tá? Então, a reunião do dia 3 de julho tratou exatamente desses 3 protocolos, né? Deixar todos a par. Eu participei como membro suplente. Até mesmo, obrigado, conselheiro William. Lembrando que depois dessa reunião que o conselheiro William teve, até na sessão passada, peço desculpas ao conselheiro que a gente ia passar a palavra para ele, a reunião acabou de forma séria, e esquecemos do conselheiro William, mas teve uma nova reunião pelo Fundo Penitenciário, e justamente envolvia a indenização dessa empresa, a primeira que foi citada. O conselheiro William poderia só repetir o nome dela, por favor? Primeira empresa, primeiro processo que foi aprovado. Sim. A Costa Rica Malhas. Isso, então. Esse procedimento envolvendo a empresa Costa Rica Malhas, ela até apresentou um novo orçamento e mais 3 orçamentos para poder verificar a possibilidade de indenização das verbas oriundas do Fundo Penitenciário diretamente para a empresa. Ok. Em relação à caixa d'água, né, senhor presidente? É por conta das diligências que foram solicitadas devido a terem apenas um orçamento na data. Isso mesmo. Daí, o que houve, né? Nós entramos em discussão novamente, membro do Ministério Público, o próprio membro do Conselho, eu estava lá representando o Conselho Penitenciário, e aí nós, em conjunto com o Ministério Público, entramos num consenso que essa indenização direta feriria automaticamente a Lei Complementar número 79, visto que o artigo 3º da lei não contempla esse tipo de indenização diretamente para a empresa. A empresa, ao assumir a atividade econômica naquele local, assumiu o risco dos lucros e também das perdas. Então, o caminho mais correto da empresa seria procurar diretamente a indenização junto ao Estado do Paraná, não junto ao Fundo Penitenciário. É o motivo por qual nós orientamos o presidente do Conselho do Fundo Penitenciário
e o Conselho, de forma unânime, acolheu e resolveu destinar o protocolo para a PGE apenas para a manifestação final. Mas a gente entendeu que não é cabível essa indenização diretamente, que pese a caixa d'água ser a instalação da PEL, que pese ter danificado alguns bens, e que pese o orçamento dela estar muito mais barato do que as demais empresas, ela cobrou um preço de custo mínimo mesmo ali para poder indenizar. Então, o valor, por exemplo, de 70 mil, ela cobrou 30 mil apenas para cobrir as despesas que ela teve com o material que ela perdeu. Então, nós entendemos dessa forma. Daí, esse primeiro procedimento, considerando mínimo, foi revogado e foi encaminhado para a PGE em virtude da Lei Complementar, artigo 3º, Lei Complementar número 79, que fala sobre o Fundo Penitenciário do Estado do Paraná. Para poder atualizar o feedback aqui também. A palavra ainda está aberta. O conselheiro que queira tratar sobre assuntos gerais. Ok. Não havendo, então, sem mais delongas, passo a palavra à conselheira Letícia. Seja bem-vinda, conselheira Letícia. Obrigada. Se tiver relatórios de mérito, conselho da comunidade ou de inspeção, possa proferir seu parecer. Obrigada, boa tarde a todos. Tem uma execução penal. A execução penal do Sérgio Rodrigues dos Santos Silva. Ele foi condenado por crimes de desfato, ameaça, descumprimento de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, embriaguez ao volante, lesão corporal praticada contra a mulher em contexto de violência doméstica. As penas dele somadas, ele faz um montante de 4 anos, 5 meses e 12 dias. E foi feita a unificação das penas e foi consignado que ele já havia cumprido 2 anos, 2 meses e 8 dias. Estando para cumprir 2 anos, 3 meses e 4 dias. Foi então deferida a progressão de regime e determinado o cumprimento da pena remanescente, segundo em regime semiaberto harmonizado. Foram então fixadas diversas condições e a fiscalização por monitoramento eletrônico. Então, eu coloco aqui no parecer todas as condições que foram fixadas para ele cumprir, e dentre essas condições foi estabelecido um prazo para que ele iniciasse o cumprimento. Foi expedido agora em outubro, no qual eu estou consignado o seguinte. Então, como termo de compromisso, ele deveria comprovar estar trabalhando ou a impossibilidade de fazer, imediatamente. Foi determinado que ele se recolhesse em sua residência, no período noturno, que ele não se ausentasse da cidade em que reside e que ele cumprisse as condições determinadas na decisão que harmonizou o regime semiaberto, mediante monitoração eletrônica. Ele ficou ciente e advertido de que o não cumprimento dessas condições implicaria na revogação do benefício. Consta da sequência 50 que a vara de soltura foi cumprido, demonstrando conhecimento do penado acerca das condições fixadas pelo juiz. Acerca dessas condições, o penado foi então intimado por intermédio da sua defesa técnica. O mandado de monitoramento eletrônico foi cumprido em julho de 2024. Na sequência 55, que foi apenas um pedido de alteração de endereço residencial monitorado feito pela defesa. Não consta dos autos, então, o cumprimento das demais condições fixadas na decisão, tal como a comprovação de que o executado está trabalhando ou impossibilitado de fazê-lo, nem tampouco que iniciou a prestação de serviço da comunidade ou a comprovação de matrícula no estabelecimento de ensino. O feito foi então remetido ao Conselho Penitenciário para se manifestar sobre a eventual concessão do benefício de livramento condicional. Então, eu cito aqui também o artigo do Código Penal, que trata do livramento condicional, e coloco aqui as condições. Dentre elas, eu destaco que o juiz poderá conceder o livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual aos superiores a 10 anos, desde que cumprido, no caso concreto, mais da metade da pena, se o condenado for reincidente em crime doloso, e se ele está comprovado bom comportamento durante a execução da pena, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, bom desempenho do trabalho que foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Conforme o relatório da situação processual executória, que está juntado na sequência 40, em 21 de julho, houve cumprimento do requisito temporal objetivo estabelecido para a concessão do livramento condicional por Luciano. Não obstante isso,
não consta dos autos que o executado, mesmo devidamente intimado para dar início ao cumprimento das funções fixadas pelo juízo, tanto pessoalmente quanto por internet sob medida técnica, como consta dos autos, não consta que ele tenha dado cumprimento a tais condições. Deste modo, não tendo atendido ao que fora determinado pelo juízo, não se pode afirmar que ele ostenta bom comportamento durante a execução da pena, e com isso não preenche o requisito subjetivo exigido para a concessão do benefício do livramento. Pelo exposto, o meu voto é pelo indeferimento do benefício do livramento condicional, tendo em vista que o apenado não preenche os requisitos necessários para a concessão da benesse nos termos da fundamentação apresentada. Então, eu voto que eu submeto aos demais colegas. Em discussão com os demais conselheiros, aqueles conselheiros que concordam, somente fazer o sinal de costume ou voltar a enquete, por gentileza. Está aprovado, conselheiro? Só isso. Só isso? Pode ficar com o microfone, conselheiro. Obrigado. Obrigado. Passo a palavra, então, agora à conselheira Érica. Seja bem-vinda, conselheira Érica. Se tiver relatório de mérito, conselheira da de inspeção, possa proferir seu parecer. Conselheira Érica só está no mudo. Desculpa interromper, mas está no mudo. Eu acho que o microfone dela está desligado. Isso, deixa eu só aguardando ela lá. Vai entrar novamente. Então, vou fazer o seguinte, vou passar a palavra, então, ao conselheiro Júlio. Seja bem-vindo, conselheiro Júlio, se tiver relatório de mérito, conselheiro da comunidade, possa proferir seu parecer. Conselheiro Júlio, só lembrando que o seu microfone também está desligado. Aí, agora consegui. Desculpem, ele travou. Mas, por favor, conselheiro Júlio, fique à vontade. Depois eu falo. Conselheiro Júlio também está no mudo. Ah, então... Vou passar O meu travou para aqui, não consegui ligar de jeito nenhum. Consegui destravar. Está me ouvindo agora? Sim, estamos ouvindo. Eu vou ouvir a palavra para a conselheira Érica agora. Positivo, perfeito. Ah, então tá bom. Agradeço. Bom, para a data de hoje, boa tarde a todos, boa tarde, doutora Letícia também. Para a tarde de hoje, tem comigo também um parecer sobre concessão de livramento condicional. O interessado é Gabriel Bregola Gomes. O pedido foi apresentado pela defesa constituída, na sequência 430 dos autos de execução penal. Da análise dos autos, verifiquei que ele tem 4 condenações definitivas pelos delitos de tráfico de substância entorpecente na modalidade privilegiada, também por violação de domicílio, roubo e furto qualificado. O total das penas ficou em 10 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão, conforme o relatório da situação processual executória. Também do mesmo relatório consta que ele está em regime semiaberto, harmonizado, e já cumpriu 4 anos, 11 meses e 17 dias. Ele progrediu para o semiaberto harmonizado em 12 de março deste ano de 2024. O último registro de falta grave homologada é de 25 de abril de 2023. Considerando, os requisitos estabelecidos pelo artigo 83 do Código Penal, o que verifico é que, com relação ao requisito objetivo, ele já cumpriu o requisito em 3 de julho de 2024, cumpriu 1 ano, 3 meses e 10 dias para os delitos em que foi considerado primário, e 3 anos, 5 meses e 26 dias para os que foi considerado reincidente. Não houve estabelecimento de nenhuma condição, tal como no parecer anterior a doutora Letícia mencionou, de maneira que, não havendo notícia de falta grave nos últimos 12 meses, não havendo qualquer indício de que ele voltou a se envolver com atos ilícitos, e embora ele tenha tido violações do monitoramento, as violações foram todas justificadas e acolhidas pelo juízo da execução, não há nos autos nenhum elemento que indique algum descumprimento, ou alguma falha nos requisitos subjetivos. Então,
cumpridos os requisitos legais, objetivos e subjetivos, o parecer é pela concessão do livramento condicional ao requerente. Em discussão pelos demais conselheiros. Votação via enquete. Aqueles que puderem fazer o sinal de costume também. Está aprovado, conselheira Érica. Pode prosseguir, se tivermos algum, por favor. Era só esse por hoje. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, conselheira Érica. Passo a palavra. Retorna a palavra, então, ao conselheiro Júlio. Possa proferir seus pareceres. Seja bem-vindo, conselheiro Ok, Júlio. obrigado. O meu parecer é o 26 de 2024. O processo 29282-2017, para conhecimento da concessão de livramento condicional. Sentenciado é Leandro dos Santos Gabriel, da comarca de Cianorte. Então, deflagrado o incidente para a concessão do benefício de livramento condicional, conforme solicitado pela defesa, o sentenciado cumpriu as condições fixadas em regime semiaberto harmonizado, onde restaram justificadas pelo sentenciado, bem como pelo fato de não se ter notícia de descumprimento pelo rei do Campos de demais condições estabelecidas na decisão que concedeu o semiaberto harmonizado como monitoria eletrônica. Conforme certidão para análise do eventual direito na data de 6 de 4 de 2024, de acordo com 83 do CP e 131 da LEP, neste ato, o juízo acolhe o parecer do ilustre Ministério Público a suspender o semiaberto harmonizado, concedendo o livramento condicional, visto que não restaram frustrados os fins da execução penal. Diante da informação, estamos cientes pela concessão do benefício, eis que remetidos ao Conselho Penitenciário para conhecimento em razão da decisão que concedeu a benesse na sequência 276. Informamos que nada temos a opor contra a concessão do pedido de livramento condicional, solicitando sua aprovação por esse egrégio Conselho. 4 de setembro de 2024, senhor presidente, era isso. As informações foram rasas, não corri atrás. Em discussão para os demais conselheiros. Em votação via enquete, aqueles que puderem fazer o sinal de costume. Está aprovado, conselheiro. Pode prosseguir, se tivermos algum, por favor. Não, senhor presidente, era o que continha. Obrigado, conselheiro Júlio. Passo a palavra, então, ao conselheiro William Zonatos. Seja bem-vindo, conselheiro William. Se tiver relatório de mérito, Conselho da Comunidade de Inspeção, possa proferir seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho um relatório de mérito em relação à concessão de livramento condicional em relação ao sentenciado Ledenir Segóbio de Melo, da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios de Cascavel. Na verdade, foi apenas a ciência da expedição da carta de livramento em favor do sentenciado Ledenir Segóbio de Melo, bem como a decisão, né, que concedeu o livramento condicional e todos os requisitos objetivos e subjetivos cumpridos. Ressalto que ao Conselho Penitenciário restou apenas manifestar-se pela ciência, já que a carta de livramento já havia sido expedida e o sentenciado já encontra-se em cumprimento das condições, né? Esse é o relato. Em discussão pelos demais conselheiros. Em votação via enquete. Aprovado, conselheiro William. Pode prosseguir, se tivermos algum. Apenas esse. Obrigado, conselheiro William. Passo a palavra, então, ao conselheiro Vani. Seja bem-vindo, conselheiro Vani. Se tiver relatório de mérito, inspeção ou de vistoria, possa proferir seus pareceres. Seja bem-vindo. Tá, obrigado, senhor presidente. Na realidade, a mim não foi distribuído nenhum feito nesse período, presidente. Ok, conselheiro Vani, isso mesmo. Enquanto nós não temos, vai ser distribuído os relatórios de inspeção agora, de Conselho da Comunidade, e o conselheiro vai receber a carga daí na sequência. Obrigado. Eu aproveitando então a oportunidade, eu estava verificando o sistema seu e verifiquei que tinham 4 sistemas pareceres de méritos pendentes, para não ficar pendente na carga do conselho. Já proferi os 4 pareceres,
porque todos eles são nos mesmos termos proferidos pelo conselheiro William, apenas para a ciência. Então, apenas para declarar sobre o preso Jonathan da Silva Alves, Valentim Aparecido Emetres, Ricardo Alves de Jesus e Jackson Alecrim Lopes. Todos eles apenas para a ciência da concessão do livramento condicional ou pela informação ao juízo de supostas violações que foram cometidas e está aguardando apenas a justificativa. Então, a gente só apenas nos termos do artigo 131, o Conselho só apenas se manifesta pela ciência. Então, é nesse sentido. Coloco em votação por todos os conselheiros presentes, em primeira discussão, e votação via enquete. Ok, por maioria aprovada. Então, obrigado. Bom, por hoje é somente isso. Senhor presidente, por gentileza. Com a palavra, conselheira Érica. Só uma dúvida, eu esqueci de lhe perguntar. Eu enviei ontem o meu parecer por e-mail, não sei se chegou até o conselho, porque qualquer coisa eu preciso reenviar. Não, já chegou sim. Já chegou. Então... Por gentileza, para os demais conselheiros já puderem mandar por e-mail parecer emitido. A gente também já junto e já fica sem pendência nenhuma na carga do Conselho Penitenciário. Obrigada, senhor presidente. Eu que agradeço. Bom, a princípio, então, a próxima reunião ocorrerá apenas no dia 25, da mesma forma, ou presencial ou na forma online. Já convido a todos pela participação. Havendo novidades até lá, avisaremos no grupo a todos os conselheiros. Passa a palavra ao conselheiro Júlio. Sabe a palavra, conselheiro? Só tem que desabilitar o teu modo mute. Está me ouvindo? Agora sim. Senhor presidente, eu acho que o senhor esqueceu que no dia 22 o senhor fez uma visita ao secretário. E o que aconteceu depois disso? Estou curioso. Bom, nós colocamos apenas eles vão dar prosseguimento a visita se trata especificadamente sobre o protocolo 16.092/790-9. Foi dado continuidade primeiro foi colocado ao júri da própria secretaria e eles opinaram pela continuidade do feito, ou seja, nós temos que aguardar sair da secretaria para ver o jeito que vai ser, que foi aprovado pelo secretário, para verificarmos o tipo da continuidade protocolar aí do nosso projeto de alteração de lei. Vamos aguardar mais um pouquinho. Nós continuamos lá. Agora só precisamos aguardar a saída do gabinete. Saindo do gabinete a gente já consegue. Tá difícil, hein? Tá difícil isso aí. Bom, presidente, eu fico satisfeito com a sua resposta, mas parece que eles não estão com vontade de colaborar com a gente. Eu acredito que vai ser bom. Fazer o quê, né? Então, quem sabe no próximo. Ser bem participativo e, por mais que nós estamos tratando com o pessoal da diretoria geral, né, com o chefe de gabinete, o Coronel Rems, eles têm recebido a nossa demanda, mas imagine assim, né? Nós estamos tratando de um projeto de alteração de lei. Enquanto não alterar essa lei, tudo para baixo fica estagnado. As menores coisas, por exemplo, lá, nós pedimos lá atrás, as insígnias, os crachados, etc, etc, etc. Isso não tem tanta valia quanto a alteração, porque alterando essa lei, tem um novo regimento. E aí, ali no próprio regimento, nós podemos colocar o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, bem maior. Então, nós estamos atrás do objetivo maior, para depois alcançar os menores, que vêm sucessivamente com a própria lei. E o Coronel Wilson está embarcado nesse projeto. Então, acredito que vai ser positivo, vai dar muito bem. Acredito que teremos notícias positivas ainda esse ano. Tá bom. Obrigado, senhor presidente. Satisfeito? Só para melhor esclarecimento, então, a nossa próxima reunião será no dia 25 mesmo. Pulamos dia 11, daí, presidente, é isso? Isso. Próxima reunião, dia 25/9. Tá certo. 14 horas. Obrigado. Beleza. Um abraço a todos. Obrigado. Tenham um bom fim de semana. A todos. Aproveita. Tchau, tchau.
Tchau. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Abraço. E a gente lá de novo. Boa tarde.